Você já terminou um relacionamento e aceitou numa boa, sem briga, sem discussão, e depois percebeu que a outra pessoa ficou furiosa justamente porque você não sofreu? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ela disse que era melhor a gente ser só amigo, que não queria me machucar, que eu merecia alguém melhor. Sabe aquele pacote completo de frases que no fundo significa isso assim: não quero mais, mas também não quero te perder. É isso. Eu ouvi tudo calado, balancei a cabeça e respondi: tá. E eu segui minha vida. Não bloqueei, não xinguei, não fiz textão, eu só continuei. Mal completou uma semana, uns 7 dias, eu conheci alguém legal, sem expectativa, sem plano de vingança. Mas parece que daí o radar dela apitou, porque em menos de 2 dias eu já estava recebendo ligação dela, mensagem, cobrança, como se eu tivesse cometido um crime. Aí eu entendi uma coisa que talvez você também já tenha vivido. O meu nome é César, eu tenho 45 anos, eu sou engenheiro civil, moro em Campinas. E eu sempre fui um cara de rotina. É obra, projeto, casa. Casei cedo, com 24 anos. Eu fiquei casado por 14 anos, mas acabou. Sem escândalo, sem briga de porta de apartamento, só acabou. Ficou um silêncio estranho na casa, sabe? Na minha cabeça, na minha vida. Eu não era infeliz, eu era meio anestesiado. Quando a Jéssica apareceu, eu já estava separado havia uns 2 anos. Você sabe como que é quando alguém entra na sua vida? De repente as coisas voltam a ter cor? Eu não estou falando de paixão adolescente. Estou falando de voltar a rir na terça-noite. De ter vontade de contar como que foi o dia, de sentir saudade. Então eu conheci a Jéssica numa confraternização da construtora. Ela tinha 26 anos, fazia estágio em arquitetura, ela era terceirizada. E ela chegou no ambiente falando alto, do jeito dela, sabe? Puxou assunto comigo, sem fazer cerimônia. Eu tava lá num canto encostado, fugindo do povo, na minha, e ela veio direto em mim. Você é sempre assim tão animado ou tá fazendo hora extra? E ela me pegou desprevenido. Ela riu, eu também ri, e a gente ficou conversando até quase todo mundo ir embora. Ela tinha uma energia que eu não via já há muito tempo. É uma energia que eu já não deixava ninguém ver em mim também, sabe? No começo foi bom, de verdade. Ela gostava de sair, eu preferia um programa mais quieto, mas a gente estava se encaixando. Ela me tirava da zona de conforto, eu dava uma certa estabilidade que ela não tinha. E eu realmente acreditei que aquilo podia virar algo sólido. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez você já tenha percebido na vida. Quando a diferença de idade é grande, no começo é um charme, depois acaba virando munição para algum lado. No nosso caso, demorou um pouco, mas chegou. E eu fui percebendo tarde, como quem vê uma rachadura no teto e acha que é só uma tinta descascando. A primeira coisa que mudou foi o tom. No começo, ela me procurava, com leveza, brincava com o meu jeito mais quieto, ria quando eu não entendia uma gíria nova. Depois de alguns meses, o tom mudou. Em jantar com alguns amigos, ela me corrigia no meio de uma história. Ah, não foi bem assim, César, você fica aumentando. No começo era um detalhe, depois virou um padrão, ela sempre me corrigia. Ela revirava os olhos quando eu falava de obra, como se fosse um tédio, sabe? E quando a gente discutia, eu saía sempre como o sensível, o exagerado, o que não sabia lidar. Você conhece esse tipo de gente? A pessoa que faz a crítica e se você reage, o problema passa a ser a sua reação, não a crítica dela. Isso é ruim. Aos poucos, você vai se retraindo. Para de dividir certas coisas. Fique esperto com o que fala, o que faz, até com a forma que você respira. Antes de eu continuar, comenta agora, da onde que você está me assistindo? Eu gosto muito de saber. Que cidade, que cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo? Vamos lá. Eu só entendi o quanto eu estava me encolhendo quando o Roberto, um mestre de obras que me conhece já desde moleque, me puxou num canto e disse: você tá meio quieto, César. Mas você não é quieto. É um quieto de quem tá meio pisando em ovos, sabe? Eu engoli meio seco, mas eu desconversei. Eu não quis falar nada dela, sabe? Ele tava certo. A coisa ficou tensa quando eu recebi uma proposta para tocar uma grande obra ali em Jundiaí. Era um projeto pesado, sabe? Um hospital, um prazo um pouco apertado. E a equipe era bem grande. Eu já havia 2 anos sem pegar alguma coisa grande assim. Só obras pequenas. Aí quando eu comentei com a Jéssica, eu esperava um apoio, claro. Talvez fica tranquilo que vai dar certo.
Em vez disso, ela franziu a testa assim e falou: você vai ficar ainda mais sem tempo. A gente já não se vê direito. Você quer mesmo isso agora? Eu tentei explicar para ela que era uma chance rara, que ia abrir portas, que o dinheiro ia ajudar a gente. Ela ficou até mais brava. Dinheiro não resolve tudo, César. Aí eu fiquei quieto. Você já deixou de fazer algo importante porque a pessoa do lado, ela fez parecer que as suas ambições eram um problema? Comenta aqui. Eu deixei. Eu não recusei a obra, mas eu fui tocar o projeto carregando culpa, sabe? E culpa em relacionamento é igual trinca em parede. No começo é só um risco, depois divide a casa no meio. E sempre que eu ia e chegava em casa, eu chegava com um ar meio de preocupado, porque eu sentia que eu estava fazendo algo que não era o que ela queria. Nessa época, eu já estava mais sozinho do que acompanhado. Ela aparecia quando queria, sumia quando queria, e eu fui aceitando. A gente vai aceitando sem perceber. Você acha que é fase, que vai passar, que a pessoa tem as questões dela, e quando vê, já normalizou o que nem devia ter existido. Numa terça-noite, foi quando ela desabou. Eu tinha chegado do trabalho, sujo de obra, a cabeça cheia de planilha, de prazo, e ela me esperava na cozinha, encostado na pia, o braço cruzado. Ela não estava brigando, não quis discutir, nada. Só um silêncio, sabe, que parece que ia estar antecedendo alguma coisa. Ela me olhou assim e falou: sabe, a gente fica melhor como amigo. Eu não quero te machucar. Eu fiquei parado. A chave estava na mão ainda, a chave do carro. Sabe aquele momento em que você vê um trem vindo e não desvia porque você já estava esperando? Foi assim. Eu respirei fundo, peguei a minha jaqueta e falei: tá bom. Uma palavra, na verdade duas, né? Tá bom. E ela piscou, confusa. Acho que ela imaginou que eu ia discutir. Talvez pedir para pensar, talvez perguntar se eu tinha alguma coisa escondendo. Eu não fiz nada disso. Não foi por superioridade, mas porque eu já estava cansado, sabe? Cansado de tentar entender o que mudava de humor sem aviso. Cansado de ser o errado da história, antes mesmo de eu abrir a boca. Ela ainda me falou assim, me acompanhando até a porta: espero que a gente não estrague as coisas. Eu gosto de você. Me importo com você. Eu balancei a cabeça concordando e saí. Eu saí. Eu fui para minha casa, porque a gente estava morando no apartamento dela. Sentei no escuro da sala, sem música, sem celular. Não queria falar com ninguém. Fiquei ali deixando a ficha cair. E aos poucos a ficha foi caindo, tipo uma goteira. 2 dias depois, ela mandou a mensagem: você tá bem? Eu só não queria te enrolar. Eu não respondi. Fiquei quieto. 3 dias depois, outra: a gente ainda tá de boa, né? Respondi: sim. E era verdade, eu tava de boa. Eu não tava feliz, mas estava sentindo um alívio. Eu não sabia explicar na hora, mas a sensação era que tinha tirado um peso do meu peito. E eu passei tanto tempo segurando isso daí para não incomodar, para não ser intenso, para não parecer velho, para não parecer insensível, que quando ela me libertou disso daí, eu respirei, de verdade. Só que aí veio uma reviravolta. Na outra semana, uma colega de trabalho, a Lia, me chamou para tomar um café depois do expediente. Queria conversar, sem maldade, sem segundas intenções, só papo. Eu quase recusei, sabe, por hábito, por medo de dar problema. Sabe aquele costume de gente compromissada? Claro, né? Por reflexo de quem viveu meses pisando em ovos. Mas aí eu me lembrei, eu não devia mais nada para ninguém. Eu fui. A gente conversou sobre obra, sobre cidade, sobre como é estranho chegar nos 40 e poucos e perceber que ninguém te deu manual de instrução para a vida adulta. Foi leve, não teve tensão, não teve cobrança, sem ninguém, sabe, revirando os olhos quando eu explicava a diferença entre bloco estrutural e bloco de vedação. Eu não postei nada de encontro, não comentei com ninguém, mas incrivelmente a Jéssica soube. Em menos de 24 horas, chegou mensagem: você já tá saindo com alguém? Eu li a mensagem, fiquei olhando para a tela, meio sem entender. Do que você tá falando? Respondi. Ela já veio com deboche. Não se faça de sonso. Me contaram que te viram com uma loira. Eu respirei fundo e digitei com calma: eu tomei café com uma colega de trabalho. Aí ela não falou nada, por um tempo. Depois ela já mandou: nossa, foi rápido. A amizade era só desculpa, então.
Eu li aquilo mais de uma vez, porque quem terminou foi ela. Quem disse que queria amizade era ela, e quem disse que não queria me machucar foi ela. Aí, de repente, eu era o errado por continuar vivendo. Aí começou o que eu chamo de fase de fiscalização. Ela voltou a reagir às minhas redes sociais, mas de um jeito estranho. Ela não curtia, ela reagia. Era foguinho, era risadinha, era comentário ambíguo. Nossa, você tá bem mesmo, hein? Quem é a sortuda? Ela falava. E eu ignorava. Mas era como se cada post meu fosse interpretado com provocação. Eu nem postava nada da Lia, mas tudo que eu postava, ela ficava perguntando sobre a Lia. A Lia e eu saímos de novo, dessa vez para jantar. Coisa simples, restaurante perto do trabalho, e eu postei uma foto da mesa. Só a comida, ninguém aparecia. Foi a primeira foto que eu postei que poderia dar a entender alguma coisa. Rapidinho, meu telefone já tocou, a Jéssica. Eu não atendi. Tocou de novo. Eu não atendi. Aí chegou a mensagem. Você vai me ignorar agora? É sério isso? Eu peguei o celular, virei a tela para baixo e voltei a conversar. Mas ali eu comecei a entender o que estava acontecendo. Agora, antes de seguir, novamente quero te pedir uma coisa. Se você já passou por isso, se já sentiu na pele essa sensação de que a pessoa não queria você, mas também ela não queria te ver livre, deixa o like. E de novo, escreve aqui embaixo se você não escreveu ainda, da onde você está assistindo, o que você está fazendo agora. Porque essa história é minha, mas eu sei que ela é mais comum do que ela parece. E eu quero ver de onde que você está me ouvindo. Dali em diante, a coisa escalou de um jeito que eu não imaginava. Ela começou a se reaproximar de alguns amigos meus. Não dos amigos íntimos, mas daqueles conhecidos que a gente tem em comum, sabe? Pessoas que frequentavam os mesmos lugares. E começou a soltar alguns comentários que eu terminei de forma fria, que eu já devia estar interessado em outra, que eu não dei espaço para conversar. E eu ouvindo de terceiros, fiquei quieto. Porque eu sabia que se entrasse nesse jogo ia virar uma discussão eterna. Aí ela era boa nisso, muito boa. A verdade é que ela não queria mais ser minha namorada, mas também ela não queria perder o controle. Controle que eu mesmo entreguei durante meses, talvez anos sem perceber. Porque homem com mais de 40 também cai nessa, sabe? Ainda mais quando ele tem relacionamento com meninas mais novas. A Jéssica tinha só 26. E não é exclusividade de novinho cair nessas coisas. Você pode ter construído uma casa, uma carreira, ter enfrentado perrengue de obra, com gente te cobrando, empreiteiro caloteiro, e mesmo assim, você se vê pequeno dentro de casa, na frente da sua mulher. A idade não protege ninguém disso não. Uma noite, a Lia comentou assim comigo: César, tem uma moça que vive olhando meus stories. Ela não segue, ela só olha. É Jéssica, eu acho. É a sua ex? Eu gelei. A Lia não parecia assustada, só intrigada, porque eu não tinha comentado com ela sobre a Jéssica. Mas eu fiquei alerta, porque ela não era de fazer nada sem intenção. Nisso eu acho que eu falhei, né? Eu poderia ter comentado com a Lia já antes sobre a Jéssica. Deixá-la preparada. Bom, o telefone voltou a tocar 2 dias depois, um sábado à noite. Eu estava em casa, sozinho. Eu atendi por impulso. Você tá sozinho? A Jéssica perguntou, com uma voz diferente. Baixa, sabe? Quase doce. Falei, tô, por quê? Ela demorou a falar. Posso ir aí? Preciso falar com você. Gente, eu não devia ter aceitado, mas eu aceitei. Porque uma parte de mim ainda queria entender o que estava por trás daquilo tudo. Eu era bobo mesmo. E ela chegou toda arrumada, perfumada, bonita. Sentou no sofá como se ainda fosse a casa dela. Ela cruzou as pernas, me olhou e disse: Você não acha que a gente pode ter terminado antes da hora? Eu não respondi. Ela continuou: Essa mulher que você está saindo, é Lia, né? Eu não tenho nada contra ela, mas você não acha que você foi muito rápido? Eu disse: Mas quem terminou foi você. Ela falou: Eu sei, mas você nem lutou, você só aceitou. Eu respirei e falei: O que você quer, Jéssica? Ela deu uma hesitada, ela baixou o olho. Aí veio a frase que me deixou sem palavras. Eu não quero você longe de mim, mesmo que signifique te dividir. Você tá entendendo? Você entendeu a proposta que ela fez pra mim? Eu pisquei assim, achando que eu não tinha ouvido direito, mas era aquilo mesmo. Ela estava propondo que a gente tivesse algo a 3. Ela, eu e a Lia. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, não por tentação, mas por choque. E se fosse você?
O que você responderia? Vamos lá, tudo bem? Você aceitaria, você não aceitaria? Não vou julgar quem aceitaria. Eu não aceitei. E a Lia com certeza também não aceitaria. Porque a mulher que estava sentada no meu sofá era a mesma que dias antes tinha me dispensado na cozinha, com quem ela, como se fosse descartando uma roupa que não serve mais. A mesma que disse, desculpa, a mesma que disse que não queria me machucar. E agora estava ali, com o mesmo perfume, a mesma voz mansa, sugerindo que a gente vivesse uma coisa de três, como se isso fosse a solução madura para quem não quer abrir mão de nada. Você já passou por isso? A pessoa não quer você, mas também não quer perder a plateia. Ela não quer te perder, mas não te quer. Ela não quer relacionamento, mas ela quer um palco. Naquela hora, eu vi com clareza que doía. Ela não estava com saudade de mim, estava com saudade de ser o centro. E o centro tinha perdido o centro. Isso era insuportável para ela. Eu respirei, olhei para ela e falei: você terminou comigo, disse que era melhor a gente ser amigo. Agora está aqui propondo uma coisa dessas? Ela desviou o olho. Eu só quero a gente perto, do jeito que der. Eu respondi: não dá, né, Jéssica? Ela insistiu: você nem pensou? Aí eu peguei e levantei. Eu falei: já pensei. Pensei durante meses enquanto você me tratava igual um incômodo. Agora chega, né? Aí ela ficou vermelha, a boca travou os lábios. Aí sumiu aquela doçura dela, rapidinho. E falou: você sempre soube ser frio, César, mas dessa vez você se superou. Eu acho que ela tinha certeza que eu ia aceitar a proposta dela. Aí ela levantou, pegou a bolsa e saiu batendo na porta. E eu fiquei ali, de pé na sala, sentindo um alívio, que não era alegria, e era cansaço, finalmente autorizado a existir. Eu tenho certeza agora que se eu tivesse aceitado aquela proposta, é muito provável que ela teria dado um jeito de falar com a Lia e falado que eu tinha proposto isso para ela. E eu não teria provas. Como que eu ia provar que era o contrário? Nos dias seguintes, o comportamento dela mudou de estágio. Não era mais fiscalização. Ela começou a trabalhar a imagem pública dela com uma eficiência que eu só vi em político em ano de eleição. E esse ano é ano de eleição, então você vê como estão as pessoas trabalhando suas imagens. Ela postou em direta, textos sobre homem frio, frases de empoderamento, com foto em preto e branco. Amigos meus vieram perguntar se eu tinha aprontado alguma coisa. Um deles, o Beto, mandou uma mensagem: cara, Jéssica tá dizendo que você terminou com ela do nada e já apareceu com outra. Eu respondi: ela que terminou, eu só concordei. Ele demorou para responder. Aí depois ele escreveu assim: pois é, mas é a palavra dela contra a sua, né? E ela tá falando primeiro. Essa é a parte que ninguém te explica. Quando a mulher é mais nova, bonita, articulada, as pessoas tendem a acreditar que o homem mais velho errou. E ele foi controlador, manipulador, não deu espaço. Eu não dei espaço. Eu passei meses me encolhendo. E mesmo assim, bastou ela falar mais alto e mais rápido e eu já era o vilão da história. Só que eu não ia mais ficar me justificando, porque eu sabia a verdade. E a Lia também sabia. E para mim e para ela era o que importava. A Lia e eu continuamos saindo, sem pressa, sem ficar encenando uma coisa para o outro. Ela tinha na época 38 anos, arquiteta, e tinha uma filha de 12 anos, a Manu. Uma menininha tranquila, usava óculos, passava a semana com o pai e os fins de semana com a mãe. A primeira vez que a Lia me apresentou para Manu foi num almoço bem simples na casa dela. A menina me olhou sério, parecia que ela estava me julgando. E no meio da refeição ela falou assim: minha mãe tá rindo demais. Você tem a ver com isso? A Lia ficou sem graça. Aí eu respondi: eu espero que sim. A Manu deu um sorrisinho curto e continuou comendo. Se eu conquistei a Lia ali, eu não sei. Mas eu acho que a filha eu conquistei. E para quem já tinha passado por tanta confusão, aquilo vale mais que qualquer discurso. A vida estava aos poucos se assentando. Até o Beto me ligar numa noite e dizer: César, a Jéssica veio aqui no bar. Tá alterada, falando alto, dando risada forçada, perguntando de você. Aí eu disse: você não vai me envolver nisso, né? Ele insistiu. Ela falou que vai te procurar, que não acabou não. Eu agradeci a ligação dele e desliguei. Não passou uma semana, eu recebi uma mensagem de um número que nem estava na minha agenda. Era ela: você pode até não me querer, mas eu ainda sei quem você é de verdade. E a Lia vai saber também. Aquilo mudou o tom de tudo. Não era mais uma vaidade ferida. Ela estava ameaçando. Você conhece esse estágio? Você já chegou nessa fase de um relacionamento? Quando a pessoa vê que não vai te reconquistar, que o acesso foi cortado,
que você não reage mais e aí ela parte para destruir o que você construiu? Você já passou por isso? Conhece alguém? Comenta aqui. Eu conhecia. Já tinha visto acontecer com um colega de obra, o Ari. A ex-mulher dele, quando viu que ele seguiu em frente, foi atrás da nova esposa e contou tanta coisa distorcida que quase acabou com o casamento novo dele. Eu lembrei do Ari e pensei, comigo não. No dia seguinte eu chamei a Lia para conversar sério. Contei tudo. Mostrei as mensagens, expliquei a proposta que a Jéssica tinha feito, falei das indiretas, da campanha de difamação e a Lia ouviu calma. Hoje eu penso, ainda bem que eu não sou de apagar mensagens, porque eu sinceramente, eu não gosto de me meter em confusão, ficar cutucando, e de eu não ter apagado as mensagens, eu consegui provar o meu lado. Você é assim também? Ou você, quando você sente que algo está rondando, você prefere apagar? Eu não acho interessante apagar, você tem que ter a prova para se defender. Ali ouviu calma, depois ela me perguntou, você ainda sente alguma coisa por ela? Eu respondi olhando no olho dela, não, eu sinto cansaço de pensar nela. Ela concordou e disse, então a gente resolve isso juntos, vamos resolver. Aquilo foi novo para mim. Que experiência, que mulher madura. Eu estava acostumado a resolver tudo sozinho, carregar a culpa que não era meu, a ficar me encolhendo. Aí ali uma mulher de 38 anos, um pouco mais jovem que eu ainda, com uma filha, vida própria, me disse que a gente ia resolver junto. Não como uma salvadora, mas como companheira. Você sabe a diferença disso? É enorme. E a gota d'água veio numa quinta-feira. Eu estava numa obra em Valinhos, conferindo um cronograma com o Roberto. Aí meu celular vibrou. Era a Lia. Eu atendi. Ela estava com a voz controlada, sabe? Mas dava para notar que ela estava meio tensa. César, a Jéssica acabou de aparecer aqui em casa. Gente, meu sangue subiu na hora. O quê? Ela foi aí agora? Ela tá aí? Aí ela falou, não, já foi. Ela disse que queria me conhecer, que tinha coisas para me contar sobre você. Eu não deixei ela entrar, não. Eu fechei os olhos, o Roberto percebeu minha expressão e já largou a prancheta. O que foi? Tá bem? Eu pedi pra Lia me esperar, que eu ia pra lá. Eu desliguei e falei pro Roberto. A minha ex, a Jéssica, foi na casa da Lia. E fez barraco, eu falei. O Roberto me conhece desde moleque. E ele viu quando eu entrei na faculdade com bolsa, quando trabalhei de servente para pagar os materiais, quando eu virei engenheiro na raça. E ele me olhou sério e disse, isso aí não é mais briga de casal não, César, isso é caso de polícia. Aquilo bateu em mim com a força de uma verdade que eu já estava adiando. Eu já tinha pensado nisso. Eu peguei o carro e fui direto para casa da Lia. No caminho eu pensei no meu pai. Ele nunca me bateu, sabe? Me deu boas broncas, que doeram às vezes mais que um tapa. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, um garoto mais velho começou a me provocar na rua. E eu estava ignorando. Aí meu pai me viu chegando em casa, quieto, e me perguntou, o que foi? Aí eu contei. E ele disse, tem gente que só entende limite quando você mostra onde ele está. Não é violência, é defesa. E homem que não se defende, adoece e é fraco. Eu nunca esqueci. E naquele momento, dirigindo ali na Anhanguera, a voz do meu pai estava ali comigo. Cheguei na casa da Lia e a Manu, a filha dela, estava na escola. A Lia me recebeu na porta, calma, com os braços cruzados, como quem ainda estava processando o susto. Ela disse que você não é quem eu penso, que você é frio, que abandona as pessoas, que eu vou me arrepender. Aí eu peguei na mão da Lia. Você tá acreditando nisso? Ela olhou para mim e disse, não, mas ela acredita, e isso é perigoso. Naquela tarde, eu fui até a delegacia da mulher. Não foi para prestar queixa, mas eu queria me informar. Aí a escrivã me atendeu com bastante paciência. Expliquei a situação, a ex-namorada terminou comigo, a proposta insólita, contei para ela as mensagens, a invasão na casa atual. Aí ela me perguntou assim, ela chegou a ameaçar você ou a sua companheira? Eu disse que ainda não, mas que parecia que estava escalando e não ia demorar a acontecer. Aí ela anotou e falou, se for constrangedor e continuado, pode configurar um stalking. O senhor tem prints? E eu tinha. Mandei tudo para ela ali mesmo. Ela me deu um protocolo e disse, comunique a ela que a conduta está sendo registrada. Muitas vezes isso já resolve, tá? Isso já inibe. Naquela noite mandei uma mensagem para Jéssica. A primeira que eu escrevi para ela em semanas. Eu escrevi assim, você foi até a casa da Lia. Isso foi a última vez. Qualquer novo contato comigo ou com ela será comunicado às autoridades. Eu não quero te prejudicar, mas eu não vou mais tolerar.
Ela respondeu em minutos. Agora você me ameaça? Depois de tudo? E eu respondi, não é ameaça, é comunicação e já está registrado. Ela não respondeu mais. Mas no dia seguinte postou um texto enorme sobre homens que criminalizam mulheres com quem eles mesmos foram injustos. E não citou nome, eu nunca citei, mas quem quis entendeu. O que aconteceu nas semanas seguintes foi um silêncio meio estranho. Não era aquela paz que eu esperava, mas um silêncio meio carregado, como se a qualquer momento alguma coisa fosse estourar, sabe? E eu continuei trabalhando, tocando a obra em Jundiaí, indo e voltando do trabalho todo dia. A Lia também seguiu a rotina dela com os projetos, a Manu, a vida, mas a gente ficou atento. Eu estava sinceramente preocupado. Trocávamos mensagens durante o dia, eu avisava quando estava chegando, ela me contava se tinha notado algo diferente na rua. E não era paranoia, sabe? Era cautela. Não dá para saber do que a pessoa é capaz. Tem tanto caso de gente que faz mal para os outros por causa de coisas assim de relacionamento. E, gente, eu detestava ter que viver assim. Umas 3 semanas depois do registro lá na delegacia, o Beto me ligou de novo. Mas dessa vez um tom diferente. César, senta aí. A Jéssica foi internada. Eu não esperava. Internada como? Eu falei. Ele explicou que uma amiga da irmã dele trabalhava no hospital e contou que ela deu entrada com crise de ansiedade fortíssima. Que ela não estava conseguindo dormir, não estava comendo direito, que tinha dia que ela não saía do quarto. A mãe dela foi de outra cidade buscar e levou ela de volta para casa. Eu ouvi calado. O Beto perguntou, você sabia? E eu disse que não. Que ela sempre pareceu tão segura de si. Aí ele comentou, e era verdade. A Jéssica, que eu conheci, era cheia de pose, de frases prontas, sabe, de controle. Mas a Jéssica que surtou quando perdeu o controle era outra que eu não conhecia. E essa outra agora estava destruída. Eu não vou mentir que eu senti um aperto, sabe? Porque eu não sou de ferro. Por mais que ela tivesse me feito mal, por mais que tivesse invadido meu espaço, a notícia que alguém entrou em colapso não me deixou nada feliz. Me deixou um pouco triste. Uma tristeza seca, estranha, sem vontade de ligar, de consolar, mas ainda assim uma tristeza. E você já sentiu isso? A pessoa te feriu, mas você não deseja a ruína dela, você não quer o mal dela, você só quer distância. E a Lia percebeu que eu estava quieto e perguntou. Perguntou o que aconteceu. Aí eu contei tudo o que o Beto tinha dito. Ela escutou, respirou fundo e disse, isso não muda o que ela fez, mas tomara que ela melhore, de verdade. A Lia nunca foi de guardar rancor, sabe, gente? E isso me ensina mais do que qualquer discurso. A mãe da Jéssica me ligou uns dias depois, uns 10 dias, e eu não tinha o número salvo. Eu atendi, sabe, por impulso. Pensei que poderia ser coisa do trabalho. A voz dela estava cansada, mas ela era bem educada. Ela tinha praticamente a minha idade, pouco mais velha. Ela disse que a filha estava em casa, se recuperando, e que queria me pedir desculpas em nome da família. Que soube de algumas coisas, que não concordava, que sentia muito. Eu agradeci, falei que não guardava raiva e pedi que ela cuidasse bem da Jéssica. A mãe dela perguntou se eu queria falar com ela. Eu disse que não era necessário. E não era mesmo, sabe? Eu não precisava do pedido de desculpa, eu precisava de um fim. Talvez se eu falasse com ela naquela hora, eu pudesse alimentar algo na cabeça da Jéssica e talvez isso nunca se curasse nela. E com o passar dos meses, a poeira baixou. A Jéssica parou de postar em direta, sumiu das redes sociais por um tempo, depois voltou, com umas fotos mais leves, sem ataque a ninguém. Aí eu vi uma outra porque alguém comentava, mas eu vi uma outra só, eu não fui atrás. Ela seguiu a vida dela do jeito que deu, e eu segui a minha. Aquela obra, lembra da obra grande em Jundiaí? O hospital, então, ele foi entregue no prazo. E a gente foi muito elogiado, sabe, nossa equipe. O Roberto, ele virou supervisor regional. E eu indiquei ele sem pensar nem 2 vezes. Que cara bacana. A Lia e eu decidimos morar juntos depois de 1 ano de relacionamento. Nós alugamos uma casa com um quintal grande, porque a Manu queria ter um cachorrinho. Nós adotamos um vira-lata, chamada Telha. Ela destrói a almofada, dorme de bruço no sofá, é um amor. Aí a Manu agora é adolescente, sabe? Ela passou a me chamar de César. E ao mesmo tempo de pai, gente, dependendo do que ela queria pedir. E eu fui aprendendo que família não é só sangue. É escolha, é construção, é obra também, só que mais delicada. Uma coisa que eu fiz questão foi de manter a relação com meu filho mais velho, o Gabriel.
que eu não tinha nem mencionado aqui para vocês. Ele tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu, fruto do primeiro casamento. Na época do término com a Jéssica, ele estava começando a faculdade de engenharia mecânica em São Carlos. A gente se falava pouco, eu confesso. Ele acaba ficando mais com a mãe. E eu estava tão enrolado na confusão que eu me afastei um pouco dele sem querer. Depois que a poeira baixou, eu chamei ele para jantar. Sentei, olhei para ele e falei: eu errei com você, filho. Eu estava tão ocupado tentando não enlouquecer que eu esqueci de ser pai. Ele baixou o olho e respondeu: eu entendi, pai, mas sinceramente eu senti falta. Aquela frase doeu mais do que qualquer grito. Seria melhor que ele tivesse brigado comigo. Aí combinamos de almoçar juntos uma vez por semana. E nós cumprimos até hoje. Ele já se formou, ele trabalha numa multinacional em São Paulo e tem uma namorada, bem firme, a Clara. Gente boa. A Lia trata ele como o irmão mais velho. Como o irmão mais velho da Manu. E a Telha, a cachorrinha, ela enlouquece quando ele chega, porque sabe que ele dá petisco escondido. E cachorro, quando sabe que tem alguém que dá petisco, gente, aí faz uma festa. A minha ex-mulher, a mãe do Gabriel, ela soube de tudo meio por cima. Ela e eu sempre tivemos uma relação respeitosa depois do divórcio. Um dia ela mandou uma mensagem para mim. Soube que você passou por umas coisas complicadas. Fico feliz que tenha encontrado alguém que some na sua vida. Aí eu respondi: valeu, aprendi algumas lições. Ela mandou um joinha. Para quem conviveu comigo 14 anos e me viu errar muito, aquilo já basta. Eu confesso que eu sou realmente uma pessoa um pouco fria, mas eu acho isso bom. O Roberto segue sendo meu padrinho de vida. Vira e mexe, a gente toma cerveja no bar do Tonhão e fala de obra, de mulher, de tempo. Num desses dias, ele me disse assim: sabe qual a diferença entre o César de antes e o de agora? O de antes pedia desculpa por existir. O de agora não pede mais. E eu ri e guardei aquela frase, eu não esqueço dela. A Lia e eu nos casamos no civil. Mas o que eu não contei foi o que aconteceu na véspera. A gente estava na cozinha, estava fazendo café, cortando um bolo e a Manu desenhando na mesa. A Lia me olhou e disse: você lembra que eu te perguntei se você ainda sentia algo por ela? Eu lembrava. E você disse que não? Aí ela continuou: foi ali que eu decidi que valia a pena. Eu perguntei por quê. Ela pegou e deu de ombros assim: porque você não mentiu. Você olhou para dentro e falou a verdade mais simples que tinha. Eu percebi que era verdade. Aí ela me deu um beijo na testa e continuou cortando o bolo. A Manu, ela deu até ânsia de vômito, sabe, de brincadeira. Falou assim: ai, que nojo, gente. Aí a Telha latiu pra porta achando que tinha visita. A vida é isso, gente. Não é discurso de filme. É café na hora certa. É olho no olho quando a gente aperta. É mulher que fala o que pensa e homem que aprende a ouvir sem ficar se defendendo toda hora. Se você me perguntar se valeu a pena passar por tudo aquilo, eu digo que não sei, porque essa é uma pergunta que não tem resposta certa. O que eu sei é que eu saí mais inteiro do que eu entrei, e que o que eu falei, que eu dei naquela cozinha, aquela noite, foi o começo de tudo que veio depois. E não foi indiferença, foi dignidade. Bom, se você ficou até aqui, me diz uma coisa. O que você estava fazendo enquanto ouvia essa história, enquanto assistia ela? E que horas são aí? Conta pra mim, comenta aqui embaixo o horário e eu quero ver de onde que você me assistiu. Se você gostou da história, se inscreve no canal, porque essas histórias não param. E, gente, se você tem uma história real que merece ser compartilhada, escreve pra gente. O nosso e-mail é historiasvolante@gmail.com. Quem sabe a sua não vira a próxima história aqui. Bom, essa foi a história do César e ele aprendeu uma coisa nisso tudo. Que a vida não testa só a sua força, ela testa a sua capacidade de reconhecer o que não merece mais lugar dentro de você. E esse reconhecimento, por mais simples que pareça, pode ser a coisa mais difícil e mais libertadora que você vai fazer. Um abraço e até a próxima história.